Dinheiro é um dos fatores mais críticos na decisão de um advogado sobre ingressar ou não em um escritório de advocacia. Se o pagamento for correto, muitos advogados ignorarão vários outros fatores para tomar uma posição neste escritório. Isso pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Por que um advogado escolhe trabalhar em um escritório? Gesto de Gestão. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o Gesto de Gestão. Estamos daqui na edição número 36. Eu sou Alexandre Lupe e tenho o prazer de estar ao lado aqui de André Porto Alegre, que é um administrador de escritório de advocacia, e ele traz esse tema aqui sempre, é o motivo da existência desse podcast. André, você tá bem? Olá, Lupe, olá, ouvinte, estou muito bem, etc. Administrador de escritórios de advocacia. Agora você realmente subiu essa régua. Eu subi a régua. Agora a gente está efetivamente. Eu não vou usar CMO, CFO, é o C. André. Tá certo, obrigado, Lupe, obrigado a todos. Lupe, Harrison Barnes é o fundador do BCG Attorney Search e de várias empresas na área de recrutamento legal e que anualmente coloca milhares. Eu acho, inclusive, Lupe, que é um dos maiores recrutadores do mercado americano. Ele faz muito sucesso e, pessoalmente, ele trabalha nisso, ele se dedica a isso e, pessoalmente, coloca diversos advogados em posições importantes dentro de escritórios de advocacia. Seus artigos sobre busca e colocação legal são lidos por advogados, estudantes de direito e outros milhões, muitas vezes por ano. Ele tem um site muito ativo, é uma figura muito ativa na abordagem sobre aspectos do recrutamento legal, que não é a primeira vez, né, Lupe? A gente já conversou diversas vezes sobre isso é algo importante. Alguns dias atrás, Barnes escreveu um artigo muito interessante em que tratava do que ele chamou de a melhor peça de marketing para um escritório de advocacia. Segundo ele, ela foi escrita por Quinn Emanuel em 1996, quando esse escritório tinha apenas 40 advogados. Hoje, Lupe, só para você ter ideia, esse escritório tem 820 advogados, cresceu bastante, né? E tem uma receita de 1,6 bilhão de dólares, ocupando a 35ª posição entre os maiores escritórios do mundo. Harrison Barnes lembra que o recrutamento foi escrito em um papel, que esse documento foi escrito em um papel timbrado de uma empresa de algodão, encadernado em uma Kikos, que é uma rede de lojas dessas que faz. Isso existia muito em 1996. Hoje parece tão distante, né? Mas quando a gente queria encadernar ou tirar cópias, a gente ia, né? Tinha muitas aqui em São Paulo. Fazia isso, né? E distribuído em faculdades de direito e enviado a potenciais interessados em trabalhar no escritório. Então veja bem, ele está colocando que um papel aparentemente despretensioso, escrito em 1996, é a melhor peça de marketing que ele conhece, e por isso é que a gente está trazendo isso aqui pro Gesto de Gestão. Quinn Emanuel, o escritório, queria crescer e montou um documento de 50 páginas que o colocou em um caminho de crescimento meteórico que ainda está em andamento. Olha que interessante esse... Agora, mediante de tudo que você trouxe pra cá, vou te perguntar o que de tão especial, né, tinha nesse documento para ser considerado a melhor peça de marketing jurídico, Exatamente, né? Exatamente. Olha, Lupe, a brochura se destacou com alguns aspectos, né? Por exemplo, ele se afirmava tendo um número grande de sócios e advogados negros dentro da sua estrutura. Então eram afirmações que ele fazia nessas 50 páginas que motivou em 1996. A gente pode ficar contente com isso e triste, né, Lupe? Porque esses processos são lentos, né? Quer dizer, olha só, mas na época chamou muito a atenção e ele tem essa atualidade, o que deveria ser alguma coisa já superada. Era inovador e quem sabe ainda falte ser mais modificador e mais, né, e mais transformador. Exatamente, né? Mas ele falava sobre isso, ele dizia que era o único do país a não ter um código de vestimenta. Se vê que na época isso era alguma coisa interessante. Essa é uma questão que nas estruturas empresariais compostas como sociedade de advogados ainda é uma questão curiosa, a vestimenta, o uso da gravata, o não uso da gravata, mas ele já colocava isso. Ele colocava que as pessoas podiam se tornar sócias rapidamente, e isso é uma demanda também, né, que os advogados quando entram, como é que eu posso ascender, como é que eu posso fazer a progressão de carreira. Ele colocava que o escritório representava os maiores e mais influentes clientes do país, isso é importante, a maioria dos seus sócios era de grandes escritórios de advocacia, então ele falava também de onde eram egressos os sócios que estavam hoje montando aquela estrutura, e ela está nesse crescimento permanente, então ele atraía sócios, olha que
Já falamos sobre isso aqui também, o poder de atração que os escritórios de advocacia têm que ter. Todos os jovens advogados participavam de julgamentos em tribunais, então, quer dizer, tinham uma experiência viva na prática da advocacia, isso era considerado interessante. Eram casuais uns com os outros, era outro argumento. Você vê que são coisas impressionantes, né? Faziam retiro todos os anos, né? Todos se reuniam para beber nas sextas-feiras, então eles faziam retiro todos os anos, essa é uma parte. Eu não sei o que constava esses retiros necessariamente, mas bebiam todas as sextas-feiras, quem sabe aí no início do Friday, né? De ter essa coisa do Casual Friday, né? Do Casual Day, do Casual Day, etc. Tal, né? Tinha vários alunos de Harvard, já colocava essa questão, isso era importante na época. A maioria dos advogados tinha ido para faculdades de direito da Ivy League, que também é uma coisa importante, que são aquele grupo de 5 melhores faculdades de direito dos Estados Unidos, né, que são considerados. Podiam ganhar muito dinheiro estando lá, ele afirmava isso. Era chamado para lidar com casos grandes. Essa é uma reclamação muito recorrente. E eu acho que é por isso que o Barnes recorre a esse documento, Lupe, porque ele traz coisas ainda que são demandas. É exatamente o que a gente está falando no programa de hoje. Por que você escolhe trabalhar em um escritório? Seria interessante que os nossos ouvintes, líderes de bancas de advogados, etc., verificassem que muitas das demandas que nós ouvimos ainda hoje no mercado da advocacia já eram de 1996. O que o Barnes fez, ele está resgatando, está dizendo, em 96 as pessoas já queriam isso. Por exemplo, tratar de casos grandes. Quando é que eu vou efetivamente participar de um caso grande? Não preciso ser o líder de um caso grande, mas quando é que eu vou participar de um caso grande? E tinha muito trabalho, você não precisava trazer clientes para ser sócios, né? Então isso é muito curioso também. Ele afirmava na época que você não precisava trazer clientes, porque hoje uma das perguntas mais recorrentes que os escritórios fazem no momento de contratação é: tem carteira? E a carteira é a carteira de clientes. Estamos falando aqui de uma maneira coloquial da forma como os escritórios trabalham. Então, esse era uma lista que o Barnes fez do que o Quinn Emanuel falava na época de 1996, e ele já dava a solução para os questionamentos. Olha só, um trabalho de recrutamento que antecipa o questionamento que os eventuais candidatos fazem. Os nossos ouvintes aí, quem está acompanhando aqui o Gesto de Gestão, deve estar perguntando, que é a mesma curiosidade que eu tenho. Tudo isso aí era verdade, porque é bastante promessa, e promessas caras, né, André? Eu sei, eu tenho medo das tuas perguntas, porque os ouvintes, eles fazem as perguntas, mas eu preciso ouvir, né? Eu só ouço depois, né? Quando eles mandam, né? Mas você, eu tenho que ouvir agora e responder. Olha, Lupe, aparentemente sim, tá? Barnes lembra que o escritório de advocacia havia feito um trabalho brilhante e eficaz ao se posicionar para o crescimento e o sucesso. Ou seja, desde muito inicialmente, esse escritório teve uma postura dessa maneira, né? Atrair os tipos de advogados que desejava, pessoas que eram muito inteligentes, mas que não necessariamente queriam ir aos maiores escritórios de advocacia. Então, olha o mérito de um pequeno escritório à época conseguir atrair talentos que geralmente são atraídos pelos grandes escritórios. Então, essa é a sacada que o Barnes identifica como sendo uma jogada que deu certo. Depois que o escritório de advocacia cresceu, ele começou a dizer outras coisas. Outro dado importante, né, Lupe? Os nossos discursos, eles têm que se adaptar ao momento que o escritório vive, né? Eu costumo dizer que a história, por exemplo, se a gente não tem dúvida que em Chapeuzinho Vermelho o lobo mal comeu a vovó, né? A gente nunca passou pela cabeça que o Chapeuzinho Vermelho tivesse comido o lobo, né? Pois é. Porque nós ouvimos essa história e essa história ela é repetida com consistência diversas vezes. Estou fazendo uma brincadeira aqui para dizer que escritórios de advocacia precisam ter histórias consistentes e contadas sucessivamente a mesma história. Ninguém acha que o terceiro porquinho, né, convidou o lobo para tomar um chá, né? Ele sabe que o terceiro porquinho construiu uma casa de alvenaria que permitiu que o lobo não a destruísse. Eu estou colocando dessa maneira porque essas histórias não é que nós só ouvimos uma vez, a gente só ouviu uma única versão. E as histórias que ficam, e no mundo corporativo de escritórios de advocacia acontece a mesma coisa, você tem que ter consistência na história. O que não significa que você não se adapte ao momento que o escritório está vivendo. Então, agora ele dizia que ele era um escritório estabelecido e que ele era um escritório de advocacia internacional, o maior escritório de advocacia de litígio puro. Então ele começou a trazer outras informações que compunham aquilo. Agora ele continuava tendo o número de sócios e de advogados negros, ele continuava não tendo a questão da vestimenta, porque isso era o ponto de partida, né? No entanto, na época isso funcionou.
E era efetivamente, Lupe, como você perguntou, tudo verdade. Identificar muitas coisas sobre um escritório de advocacia que o torna único é o que vende um escritório para advogados irem trabalhar lá. Se o escritório de advocacia vai ganhar dinheiro e crescer, ele precisa levar pessoas a trabalhar para ele e fazê-lo com entusiasmo. Então, isso é uma pretensão. Muitas vezes eu vejo escritórios de advocacia que afirmam assim, eu não quero crescer. Eu costumo dizer, né, Lupe, com todo respeito, se não quer crescer, não me contrata. Não que eu seja garantia de crescimento, mas pelo menos esse é o meu propósito. Pois né? é. Então, Pois é isso que eu quero. E ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Você sabe, tá saindo um pouquinho, dentro favor. disso que você falou, eu ouvi essa semana aqui de um líder da Meta, lá no Facebook, inclusive brasileiro, que disse o seguinte, quando ele entrou e ainda era Facebook, o recrutador disse assim, traga sua caixa de ferramentas pra gente. Eu achei isso muito bacana, assim. Que é exatamente isso que você tá dizendo, né? Trazer tudo o que você tem, né? Pois não. Traga o que você tem, independente do que seja. Nós vamos saber o que é, o que é isso. E o que eu acho curioso aqui, Lupe, é que muitos escritórios eu vejo com uma preocupação muito grande de trazer clientes. É uma preocupação justa, legítima. Já fizemos diversos episódios do Gesto de Gestão sobre isso. Mas atrair bons advogados é, quem sabe, o grande desafio hoje para os escritórios de advocacia. É que essa abordagem traz, né, André? Porque na realidade é exatamente isso que a gente está falando, né? A gente está tratando de uma disputa pelos melhores talentos. Isso não se limita aos melhores pagamentos, né? Exatamente, né? Barnes fala, Lupe, que nos últimos 20 anos esteve nesse negócio e que os advogados deram todos os tipos de razões, né, para aceitar ou não aceitar ofertas, fazer entrevistas e se candidatar ou não a determinados escritórios de advocacia. Então ele vai relacionando o que é motivo, muitas vezes, para os advogados aderirem a uma proposta de trabalho. E por isso é que na abertura, inclusive, a gente fala, não é só o dinheiro, né? Há uma série de outros elementos. O dinheiro é importante. Para ele, o dinheiro é um dos fatores mais críticos na decisão de um advogado sobre ingressar ou não em um escritório de advocacia. No entanto, o dinheiro é importante para os advogados decidirem em qual escritório trabalhar e pode convencer os jovens, e aí ele coloca, esse termo é dele, ingênuos, a deixar boas bancas e tomar decisões de carreiras, muitas vezes, Lupe, desastrosas, em busca do dinheiro. Na verdade, para muitos advogados, é um dos aspectos mais críticos de seu emprego em um escritório de advocacia. Então, assim, o dinheiro ainda tem um peso bastante grande, não é o único, mas ele motiva muito algumas decisões que muitas vezes não são, eventualmente, as mais acertadas. Eu vou aproveitar que você levantou essa bola, vou continuar com a bola lá em cima, por favor. Perguntando assim, o que isso envolve é somente salário? Não é. Quanto os associados são pagos em cada nível, por exemplo, as informações das faixas salariais, segundo Barnes, é uma informação importante. O que isso significa para nós aqui no Brasil? Dos escritórios terem um planejamento de progressão de carreira com uma definição de faixas salariais para os níveis profissionais muito claro. Eu vejo muitas vezes diversos escritórios que não têm isso claro, transparente. Eu sei que essa é uma palavra delicada, não vamos entrar nesse mérito, mas ter uma progressão de carreira onde as faixas são estabelecidas, você é um júnior, ou seja, é uma pessoa que tem até 4, 5 anos de formado, a tua faixa de remuneração vai ser essa, né? Você é um pleno, uma pessoa que tem acima de 5 anos até 10 anos de formado, a tua faixa de remuneração vai ser essa. Você é um sênior, alguém que tem mais de 10 anos de formado, a sua faixa vai ser. Eu vejo muitos escritórios muito resistentes a estabelecer faixas, segundo Barnes. Isso é uma questão importante. E isso não é salário, tá, Lupe? Isso é informação. Olha só que coisa. Isso é interface, que é um termo que eu adoro. Steve Jobs, para mim, cunhou esse termo, né? O que eu quero? Um telefone que tenha interface. Mas precisa falar? Não precisa nem falar. Não falar, não tem. Tem bateria? Não, nem sei. Mas precisa ter interface. Precisa se comunicar com a pessoa. Acho isso sensacional. Também acho. Uma outra informação que Barnes coloca como interessante é se o salário é fixo ou baseado em horas de desempenhos, como é que o escritório compensa, né? Remunera a originação de negócios, a prospecção, né? Quando você traz um negócio, como é que você é remunerado? Se a participação em comitês, por exemplo, em trabalhos pro bonos, em
trabalho em comitês, em comissões da OAB aqui no Brasil, esse trabalho institucional, se isso tem alguma forma de remuneração. E o que os salários significam e equivalem em diferentes mercados. Isso é uma coisa curiosa, muito típica do mercado americano. O mercado americano tem diferenciações muito grandes da remuneração de um advogado, por exemplo, de Chicago para um advogado de Los Angeles, né? A gente percebe, ou de São Francisco, e assim sucessivamente. Então, na realidade dos Estados Unidos, esse tipo de informação é importante. Se paga um bônus no final do ano, e de novo, interface, né? Qual o critério para o pagamento do bônus, né? Se é uma avaliação pessoal, se é o resultado da área, se é o resultado do escritório. Se tem uma coisa que alguns escritórios brasileiros têm que é curioso, que é bônus por longevidade, né? Isso é muito bom. Quanto mais tempo você fica, porque isso faz com que a pessoa se retenha, né? Eu já atuei em escritórios e conheço escritórios que fazem isso. Quanto mais... A cada ano, você aumenta a tua possibilidade de ganhar bônus porque você ficou lá. Eu costumo dizer que é o famoso sossega-leão do Siricutico, né? Caboclo não tem Siricutico de sair do escritório, né? E quais os fatores que determinam esse bônus? Então, esse é um conjunto de fatores que não estão ligados necessariamente, exclusivamente à remuneração, ao salário, mas que são importantes e acho que servem como para os escritórios brasileiros. Inclusive, a pergunta que eu ia te fazer agora. Por exemplo, o escritório não paga bem, assim, né? Paga dentro das possibilidades, porque pagar bem, né, vai do teu tamanho e tudo mais, mas não paga dentro daquilo que o profissional teria como objetivo ali e tal. Como é que se atrai esse profissional? Aí eles têm, e o Barnes coloca tudo isso em aspas, né? Depois a gente já vai até comentar, que é ótimo, que são, assim, explicações assim. E agora, para os nossos ouvintes, Lupe, pra você, eu vou descrever o que esses escritórios falam, mas sempre coloca como aspas, né? Então por isso que eu vou tentar aqui minimamente. Não tenho o teu talento, Lupe, mas vou tentar interpretar. Então é melhor. Né? Vai lá, então, assim, por exemplo, não pagamos tanto, mas todos aqui podem fazer sócio. Então, essa é uma explicação, né? Ou, somos um escritório de estilo de vida e as pessoas não trabalham tanto quanto nos grandes escritórios de advocacia. Outra possibilidade. Ou uma terceira. Outras empresas, escritórios, né, exigem que você compre uma cota para ser sócio, mas nosso buy-in lhe paga um salário menor até que você seja um sócio. Então, olha, essa é uma boa explicação. Eu te remunero menos, que eu retenho uma parte para você virar sócio. É uma explicação. Barnes ainda coloca assim, não pagamos tanto, mas há mais segurança no emprego. Então, você vai continuar lá, né? Uma outra, nosso salário e bônus são baseados no mérito, então você pode ganhar mais do que em empresas maiores se trabalhar mais. Sei que todas as explicações, elas sempre são justificativas, né? Mas são discursos que atraem, tá, Lupe? Eu diria que eu ouço coisas muito parecidas aqui, isso aqui a gente tá trazendo do mercado americano, mas você sabe que a nossa produção é atenta, né? E passa por uma realidade que a gente ouve isso no mercado brasileiro, né? Uma outra é, nosso trabalho é mais interessante do que nos escritórios de advocacia mais bem pagos. E nossos advogados dão dinheiro em troca disso, né? Então você inverte a situação, né? Ou, por exemplo, você terá uma experiência inicial melhor que nos escritórios de advocacia mais bem pagos e se tornará um advogado melhor. Isso a gente ouve direto, vem pra cá que a experiência vai ser melhor. Ou você terá mais contato com o cliente do que nas empresas mais bem pagas e será responsável por seus assuntos. Essa é uma atração muito interessante, né? Contato com o cliente, já falamos lá na frente, já era uma das promessas e isso continua sendo uma promessa interessante, né? Advogados muito jovens querem já tratar de casos com uma certa complexidade ou ter experiência com esses casos. E por último, só aqui, ainda nas aspas e na minha interpretação, Lupe, não pagamos tanto, mas também não demitimos pessoas quando o mercado desacelera. Olha, parece... Eu acho ótimo isso aqui, eu acho sensacional. Parece engraçado em alguns casos e parece até às vezes fora da realidade, mas assim, não é à toa que ele considerou esse documento como o melhor documento de marketing jurídico até hoje, lembrando que é de 1996, né, a primeira parte que a gente fez aí. Agora, você é muito melhor que o Barnes, porque você me atraiu pra esse podcast com menos argumentos do que esse. Mas salários altos, hein, Lucas? Salários altos, é bem verdade, é bem verdade.
verdade que com salário alto. E promessa de não demitir, porque não te largo. Não, boa. Acorrentado aqui no microfone. Acorrentado no microfone. André, a gente falou no último episódio, né? Ao invés de eu te perguntar, fazer aquela pergunta já de uma temporada inteira e o início dessa segunda aqui, qual era o gesto de gestão, hoje eu vou perguntar pra Daniele Serafino, que foi a nossa convidada do episódio anterior e que agora tá aqui com a gente, né, todo o episódio. Ela que é sócia do Opsi Blum, Bruno Weinzoff Advogados, estudiosa, né, sobre as mudanças do ecossistema jurídico, professora de curso sobre legal design, né, como você lindamente consegue dizer em inglês, legal design e inovação jurídica. E aí eu vou perguntar pra ela, qual é o gesto de inovação, Daniele? Olá, essa é a nossa estreia do Gesto de Inovação. A gente sabe que o mercado jurídico está passando por profundas mudanças nas últimas décadas, mas a grande questão que deve estar na mente de todos os profissionais jurídicos: o que vem a seguir? A gente tem vivenciado importantes mudanças na profissão nos últimos anos, com a entrada de novos players nesse mercado, como serviços jurídicos alternativos, a mudança crescente dentro dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos com as suas legal operations, um começo de uma renovação na educação jurídica e muitas outras. São muitas mudanças e vamos ter tempo para destrinchar cada uma delas aqui no nosso espaço de inovação. Mas para falar de inovação, tendências de futuro e perspectivas para os próximos anos, precisamos começar entendendo uma teoria de inovação muito importante: teoria dos sinais fortes e fracos. A premissa é que mudanças significativas não acontecem sem avisos. Um dos primeiros passos para construir um cenário de futuro é descobrir tendências que influenciam ou vão influenciar os nossos futuros. Essas tendências são chamadas de sinais, que podem ser fracos ou fortes, como eu já disse anteriormente. Um sinal forte é um grupo de tendências que são fáceis de identificar. Já está na mídia, na boca do povo, ou seja, uma previsão que dificilmente deixará de acontecer. Um sinal fraco, por outro lado, não é tão fácil de identificar, às vezes é sutil e pode ser um indicador de algo que pode se tornar uma mudança maior. Utilizando a teoria dos sinais da inovação, vamos começar aqui nosso primeiro papo, no primeiro episódio do Gesto de Inovação, falando das principais tendências jurídicas a serem observadas neste ano de 2022. Vamos falar das macro tendências, dos sinais fortes de inovação nesse mercado. Vamos à primeira, e não tinha como deixar de não ser a nossa super trend tecnologia. Ela é a base das principais tendências de inovação no mundo jurídico. Ela é um sinal forte. O Gartner, uma empresa de consultoria e de pesquisa de tecnologia, prevê que os gastos com tecnologia jurídica aumentarão 3 vezes mais nos próximos 4 anos. Em 2021, vemos uma enorme entrada de capital de risco e investimento em tecnologia jurídica, chegando a $1 bilhão de investimento. A pandemia acelerou toda a adoção de tecnologia no setor jurídico e forçou todo o ecossistema a investir. Existe uma previsão de que até 2025, grandes organizações terão um relacionamento com pelo menos 4 fornecedores de tecnologia jurídica. O desafio está no fato de que nenhum fornecedor único consegue oferecer a bala de prata das inovações jurídicas na tecnologia. Na verdade, nenhuma única plataforma consegue resolver todas as dores. O grande objetivo é desenvolver uma estratégia de entender as principais necessidades e buscar focar no investimento correto, o que nem sempre é fácil. Muito bem. Obrigado, Daniele e André. Assim chegamos ao final do episódio número 36 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Aqui quem fala é o Alexandre Lupi e junto comigo está André Porto Alegre. Aliás, é iniciativa dele, este podcast aqui, o Gesto de Gestão. Quero agradecer também a equipe da Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso podcast, e ao Ed Chaves, que está aqui no controle do som, deixando isso aqui, melhorando a nossa capacidade de falar, André. Até o próximo episódio. Obrigado. Gesto de Gestão.